Olá, o tema em foco hoje traz a agente cultural, a militante cultural de Santa Rita, Sandra Alves. Ela vai falar para nós um pouco sobre política pública, política de Estado, e as causas dessa política, os motivos pelos quais são criados. Bem, com vocês hoje, Sandra Alves. Pode entrar, Sandra. Olá, Olá, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Que bom estar aqui para falar de um tema não muito comum ainda para a população, né? E assim, política pública ainda não é um tema que faz parte do cotidiano das pessoas, né? Que não estão dentro das rodas de conversa, que não está na mesa de bar. A mesa de bar, às vezes, ela fala da política, né, em si, mas das questões de políticas públicas. Ela ainda não tem esse espaço. Como também nas calçadas, né? Santa Rita ainda usa a calçada para conversar. E a gente não tem esse assunto debatido, estudado, questionado, né? As escolas também ainda não têm esse espaço de discutir, de conversar sobre política pública. Então acho que é importante, né, esse quadro vir para trazer essa contribuição, de conversar um pouquinho sobre a questão de política pública dentro da nossa vida, né, da nossa cidadania, como é que ela se dá, como é que ela contribui. Então, você poderia explicar para nós um pouco sobre a política de Estado, né? Exatamente. Então, a política de Estado, ela não surge do nada, né, como a gente acha que ela simplesmente surge, não. Ela tem toda uma tramitação, né, tem um estudo técnico, tem uma avaliação econômica, que efeitos ela vai realmente causar, se realmente vai atender, né, a que ela se propõe. Então a política de Estado, ela realmente vai sendo construída, avaliada, né, para poder realmente chegar até o uso da população. Então é importante que a gente conheça essas leis, né, que estão de nosso acesso. A lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei ainda muito criticada, né? A gente diz assim, olha, por que não é tão eficaz? Ela vem trazendo suas informações e tem realmente trazido efeito, né? Tem agido dentro da questão da lei de responsabilidade fiscal. A gente já tem vários exemplos de políticos, gestores, que foram realmente sentenciados dentro dessa questão da lei de responsabilidade fiscal. E que bom que eu acho que hoje a população começa a entender, começa a discutir, começa a se posicionar, né? Que também é o caso da lei da transparência, a lei de acesso à informação. Que bom a gente hoje ter acesso a essa informação, né? Saber onde está sendo gasto o dinheiro público. De que forma está sendo gasto o dinheiro público? De que forma, né? Que antes a gente não tinha nada disso. As licitações, como é que elas se dão? Quem participa da licitação? Né? Então a gente vê casos ainda de fraudes em licitações, mas hoje a gente consegue acessar essas informações. O portal da transparência vem surgindo tudo isso, então é interessante que tudo isso está dentro dessa cadeia da política pública para a gente poder realmente entender e garantir o que a gente precisa, né? Então, eu acho que hoje precisa que o estudante pesquise, o professor, o cidadão comum que participe das sessões, né, na Câmara, que discuta o orçamento, né, a questão do orçamento participativo. Que reivindique política, né, política de governo, política pública. Né? Então, mas para isso ele precisa também conhecer um pouquinho. Exato. Né, o que é que eu tenho direito, até onde eu posso. Então, hoje as políticas elas têm sido construídas muito com essa participação popular. Né? Quando você faz o orçamento participativo, o orçamento democrático, independente de que nomenclatura ele receba, quando você faz a consulta popular, quando você abre uma sessão, né, especial, ou quando você abre a audiência pública para que a população venha, que discuta, que opine, que traga contribuições, eu acho que isso é importante, né, para esse processo. Então, já que é tão importante esse tema que a gente trouxe, né? Quer dizer, que como você disse logo no início da nossa entrevista, não é um tema, por exemplo, que se fale em mesa de bar, a gente fala na mesa do café. Então, vamos continuar lá? Vamos sim. Pode sentar aqui, Sandra. Ok.
fica à vontade. Deixa eu colocar aqui. Então, depois a produção também está convidada a tomar esse cafezinho. Tá. Então, Sandra, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os programas de governo, né? O quanto é essencial que eles existam. Você poderia dar uma palhinha para nós aqui falar? Então, Celso, hoje há uma necessidade de programação, né? Que o governo, né, ele tem esse plano governamental. Como é que eu vou conduzir a minha gestão nos 4 anos? Né? Então, o que é prioridade? O que é que atende realmente à população? Porque hoje a população ela vai discutir, né, questionar, entender, se aproximar da gestão, na verdade. A gente vê hoje que os movimentos sociais, eles são contribuintes dentro dos governos. Sim, né? E algumas políticas de governo são criadas a partir das reivindicações dos movimentos sociais. A partir dessa necessidade. Então, precisa que haja um plano governamental, para que haja um melhor efeito sobre essas políticas também de governo. Né? Como é que elas vão acontecer, como é que elas vão se dar, até onde elas vão atender. Outra coisa que a gente vê é a questão das políticas de cotas. Né? Como é que essas políticas de cotas elas surgem? Eu sempre vejo que a política pública ela não está posta, ela não está pronta, ela vai se construindo, ela vai atendendo. Desde 1968, quando foi criada, né, a lei do boi, imagina que interessante a gente vender a lei do boi. Será que era uma cota de venda de boi? Né? O Brasil tinha que vender. Parece, né? Mas não era isso. A lei do boi ela veio para suprir a necessidade dos filhos de fazendeiros, para que eles tivessem acesso à universidade para estudar a prática agrícola e a veterinária. Então a gente vê que as cotas elas vão surgindo dentro de necessidades da população. Então hoje tem várias cotas, né, que vão sendo atendidas, e quando elas forem atender essa demanda, elas podem vir a deixar de existir. Né? Então, eu acho bacana isso, essa transformação, né? Essa mudança, essa flexibilidade também dentro dessas políticas que elas vão surgindo de acordo com a mudança social, com a mudança econômica e também dentro da maturação de consciência das camadas sociais. Eu acho que também tem esse efeito. É como o caso do Projovem Urbano, né, que é uma política de governo do PT, foi uma reivindicação dos movimentos sociais e que se tornou uma política de governo. Então é importante que a população realmente tenha conhecimento disso e que lute por essas políticas. E por falar em luta de políticas, Sandra, já que você é uma agitadora cultural, né, uma militante cultural, qual a importância de políticas voltadas para a cultura, já que sempre se diz em todo o governo que será sempre as prioridades, né? Vai ser atendidas as prioridades, e essas prioridades elas nunca são as prioridades culturais, né? Porque a cultura sempre é vista em segundo plano, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sei que não estava no nosso acordo aqui. Eu acho que a política de cultura ela está saindo desse segundo plano, né? A cultura estava muito atrelada à questão da educação. Sempre era a Secretaria de Educação e Cultura. Então a cultura se dava dentro desse espaço escolar, né? Ele não crescia dentro de uma proporção realmente necessária. Então quando ela sai dessa junção e ela passa a ser uma política separada, então vai ganhando outro tom. Né? Hoje a gente vê que existe o Ministério de Cultura, as secretarias de cultura, que as secretarias devem ter seus planos, né, de cultura. A questão dos conselhos, que vem realmente fortalecer essa discussão. Por quê? Porque a sociedade civil vem para dentro desse espaço. Né? E vai garantir, vai dizer, olha, a gente entende diferente, a gente também quer assim. Então, acho que a política de cultura ela está se fortalecendo, né? Ela está crescendo, ela está transformando, eu diria, a visão cultural.
né? Deixa de ser aquele espaço escolar, né? Ela vai ganhando outros espaços. Então, eu acho que isso é importante também, dentro dessa questão de política. E o artista, o agente cultural, o produtor cultural, ele começa a ganhar esse espaço, a conquistar esse espaço. Acho que é importante também que se veja, né, essa tramitação também, como ela acontece. E até o progresso, né? Lento, mas um progresso que vai acontecendo dentro da cultura. As leis de incentivo à cultura, né? Os espaços que vão sendo realmente ampliados. Acho que é importante e muito bom isso. Sandra, nós agradecemos, nós que fazemos o tema em foco, agradecemos a sua presença aqui, né? E se vocês gostaram, curtiram, dá um joinha aí no nosso vídeo. E diz também quem você gostaria de ver aqui no Tema em Foco. Mas antes, nós temos aqui um presente para lhe oferecer, né? Lhe entregar aqui a camisa do Tema em Foco. A gente bate papo e ainda ganha presente, tá bom? Né? Aqui Santa Rita TV, né? E Santa Rita em Foco, que o Santa Rita TV é um portal, né? Santa Rita em Foco é um portal e o Santa Rita TV é exatamente mais uma extensão do Santa Rita. É assim, né? Ver Rafael Freitas assim, ampliando, né? Ampliando isso. E na verdade a produção aqui da camisa é o W Blues, exatamente. O que fez a camisa. Bom, vou vestir. Já estou vestindo essa camisa, né? Então. Você sempre vestiu a camisa do incentivo, da cultura, né? E da luta em Santa Rita e em Cruz do Espírito Santo e por onde você passar. A minha camisa, né? Então, agradecer de novo, né? Esse espaço, essa participação e dizer que eu estou querendo ampliar essas discussões também. Ótimo. Okay? Então, até o próximo programa. E um cafezinho para terminar essa... Se brinda com café? Não sei.